divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A ONU Mulheres começa nesta quinta-feira uma campanha internacional contra a violência de gênero para marcar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil é o 5º país na lista com mais crimes de gênero. As ações serão realizadas até 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Desde 1991, essa campanha atua na prevenção e eliminação da violência contra mulheres e meninas. Durante a pandemia de Covid-19, os números de violência doméstica dispararam no mundo. Relatório da ONU Mulheres mostra que 2 em cada 3 mulheres relataram sofrer ou conhecer alguém que sofre algum tipo de violência. Apenas 10% denunciaram as agressões. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, da Família e dos Direitos Humanos revelam mais de 100 mil casos de violência contra a mulher desde o início da pandemia. O país ocupa a 5ª colocação entre 83 nações com o maior número de crimes contra as mulheres, de acordo com o mapa da violência feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Alô Bandeirantes, 11 horas 35 minutos. Grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Mais uma edição do Nossa Área. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Vamos juntos até 12:30, atualizando informações do time do seu coração. E com os primeiros destaques aqui na Bandeirantes, os times de Campinas em destaque no Nossa Área, trazendo informações inicialmente da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. A Ponte Preta finalizou hoje de manhã o seu último treinamento antes da despedida da Série B contra o Coritiba, amanhã às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli. Jogadores já foram liberados e o Kleina, na sua última entrevista pré-jogo, confirmou que vai colocar em campo um time alternativo. Daqui a pouco, as palavras do comandante da Macaca a respeito do jogo de amanhã e também do seu futuro como técnico da Macaca. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Outro para você, Júlio. Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue se preparando aí para a última rodada do Campeonato Brasileiro, que será contra o Botafogo no próximo domingo. Jogo de entrega das faixas, né? E da faixa de campeão para a equipe do Botafogo. E dentro de campo, o técnico Daniel Paulista não terá Regis e também Matheus Ludic. Na lateral direita, Pablo ou até mesmo Diogo Matheus. As opções do treinador. Júlio. A opinião do Nossa Área com Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Um abraço para você, Gleger. Tudo bem, né, Júlio? Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Estamos ouvindo falar aí, né, da possível renovação do Daniel Paulista, do Gilson Kleina também. Pode ser que continue na equipe da Ponte. Olha, eu quero deixar a minha opinião. Se fosse o dirigente, eu manteria os dois técnicos. Tanto o Daniel Paulista, que fez um trabalho maravilhoso à frente do Guarani, e também manteria o Gilson Kleina sim. Acho que o Gilson fez, né,
nessa reta final aí, com toda a dificuldade, com todos os problemas extra-campo principalmente, ele conseguiu segurar o grupo. Deu mostras de que realmente é um grande treinador fora de campo também. Que o treinador também não dá para ser só dentro de campo, não. O cara, fora de campo, o cara precisa ser bom também. E o Gilson mostrou isso. Então, Júlio, a minha opinião é que os dois times de Campinas poderiam sim manter os dois treinadores da temporada 21, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia, um grande abraço para todo mundo. Hoje tem bola rolando, hein? Tem Campeonato Brasileiro, claro, com uma super cobertura aqui da Bandeirantes, tem Santos e Fortaleza, Ceará contra o Corinthians. Nossa área está no ar com trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, timaço técnico de Gil Kleber, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa Montes Claros sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá com informações da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupe está chegando na Bandeirantes, atualizando tudo sobre a macaca. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um abraço para você, Opa, atenção. Não cai da cadeira não, Lupe. Fui eu que mudei aqui. Segura a cadeira aí, cara. Você aperta o Enter do computador, você muda o microfone. Aprendeu mais uma função aí. Faz de novo então, vê se funciona de novo, vai. Ó, quer ver? Tô falando, vou parar, ó. É verdade, isso aí. Agora voltou. Que palhaço, cara. Vai lá, Lupe, informações da Ponte. São descobrimentos da tecnologia. Um abraço para você, Júlio, para todo mundo que está acompanhando nossa área. O técnico Gilson Kleina hoje encerrou a preparação da Ponte Preta para o último jogo, para a despedida da macaca da Série B de 2021, partida que acontece amanhã contra o Coritiba, às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli. E hoje também teve entrevista com o Kleina, uma entrevista muito longa, de aproximadamente 33 minutos com o técnico da macaca, que fez uma retrospectiva de tudo aquilo que a Ponte passou durante a competição, as adversidades, os momentos tensos, mas também o Kleina falou a respeito do jogo de amanhã contra o Coxa, falou sobre a equipe alternativa que vai colocar em campo, sobre estrutura que ele já tinha alertado lá atrás contra o Avaí, naquele jogo na ressacada em 2018, e também sobre o seu futuro, se ele vai ficar ou não na macaca nos próximos anos e principalmente na temporada 2022. A gente ainda vai terminar da melhor maneira possível, pedir para os atletas que a gente dê o maior respeito com o Curitiba e a gente ter o maior respeito com o nosso torcedor, tentar terminar de forma honrosa. A gente sabe que vai ter algumas trocas, a gente tem jogadores que realmente fisicamente esgotados que não vão para o jogo, que é o caso do Camilo, o caso do Rodrigão, o Ednei, que jogou no sacrifício nesse jogo do Confiança, o próprio Fábio está lesionado, o Ryan, enfim, Rafael que está lesionado, muitos jogadores no DM. Então a gente fez esses 3 dias de preparação, a gente teve a montagem da equipe e assim, Gustavo, pensando nesse jogo, vou deixar à vontade os próximos
como está terminando uma gestão e vai iniciar outra, deixar à vontade eles para fazer as escolhas. Para mim, o maior momento de alegria, não sei se vai dar continuidade ou vai ser minha despedida amanhã, é deixar a melhor imagem possível, dizer que aqui teve um cara que se entregou de corpo e alma para a nação pontepretana. Todo o carinho que eu recebo, eu quero retribuir, se amanhã vai ser na coletiva ou não. Mas é importante a gente tentar terminar de forma positiva, deixar que a nova gestão possa decidir da melhor maneira possível o que eles pensam, o que eles querem de futebol, o que eles pensam para o ano seguinte, qual que vai ser o comandante, se é comigo ou não. Deixar bem à vontade para não ter nenhum tipo de problema. Então, esse é o meu pensamento, se puder entregar com mais uma vitória, esse é o nosso intuito, é o que nós queremos, para, claro, né, ficando não, e haja um avanço. Acho que é isso que precisa agora, é ter um avanço na Ponte Preta para tirar como exemplo, né, esses 2 anos que passaram aí. Esse foi um ano difícil, mas tem que ter uma situação que a gente tem condições de dar um salto a mais, a gente tem próximo passo, mas tudo com construções, tudo com embasamento, tudo com respaldo e com planejamento, com um norte bem delineado. E é isso que eu espero, é isso que eu desejo. Ontem, não sei se você tem essa questão de data, 24 de novembro de 2018, a gente estava lá na ressacada. Foi 0-0 o jogo com o Avaí e você, por muito pouco, não fez uma campanha histórica como foi essa de 2021, só que naquele ano com acesso. E eu me lembro que eu estava na coletiva e foi perguntado, Gilson, fica justamente essa pergunta que o Gustavo Biano acabou fazendo agora. Fica, não fica, fica, não fica. E eu lembro que naquele dia você falou muito de estrutura, falou a Ponte Preta precisa melhorar a sua estrutura, dar um pouco mais de condição. Eu trago essa pergunta novamente hoje, sabendo que agora vão entrar novos dirigentes. A gente falou muito de lesão, de problemas aí, é claro, jogadores que não estavam atuando. Mas qual é o seu recado para esses dirigentes a respeito dessa estrutura? Porque eu estou aqui também nesses 4 anos e eu vi que mudou muito pouco. Acho que você também tem esse pensamento. Qual é o recado que você dá para esses dirigentes para estruturar melhor, para que a Ponte não tenha esses problemas que você citou de lesão e a demora na entrega dos atletas após, por exemplo, se machucarem? Olha, Lupe, muito boa a sua pergunta. Ele sabe o que eu penso, né? Eu acho assim, para você ter um crescimento, você também tem que ter investimento estrutural, mas tem que ver qual que é a receita, quais são as condições, né? A gente sabe que o futebol, trazer o jogador, ele é muito importante, mas também hoje tem que estar bem alinhavado como que você vai gerar desempenho para isso. Então, como nós estamos tratando de futebol de alto nível, de alto rendimento, você tem que ver que tem que acompanhar. Então, claro que os dirigentes, os novos dirigentes têm essa preocupação. E eu tenho certeza que eu acho que o próximo passo é ter uma parceria para ter esse tipo de entendimento e crescimento. Quando eu falei aquele momento de estrutura, porque a gente já começa a entender como é que está o mercado, como está vivendo o futebol atual, né? Então, a cada clubes de hoje descentralizou muito, você não precisa estar nos grandes centros, como é Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, para você ver hoje treinamentos, como é que as situações estão ficando. Mas também a gente sabe que esses clubes quase não têm passivo, né? Não passaram por um processo de pandemia assim, tendo que ter um calendário, tendo que você tem que garantir esse orçamento e tem que ter essa situação. Dentro da reunião que nós tivemos em 2018, e você lembrou bem, né, que eu durmo até hoje lembrando aquele último lance que o Vitor Rangel não chutou, que o Igor Vinícius colocou a bola para trás, e ali poderia ter mudado até uma trajetória para todos, né? Mas enfim, subiu o Avaí, subiu o Goiás, acho que é a mesma pontuação que a gente. E assim, cara, eu acho que sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que mesmo nessa gestão, com a próxima gestão, vai ter que ser feito um estudo sobre essa situação. O futebol pede muito isso, cada vez mais a ciência está envolvida no processo, cada vez mais a tecnologia está envolvida no processo e cada vez mais os atletas estão tendo as informações, né? Os atletas, muitas vezes, você coloca ele em campo e ter feito um trabalho especial durante a semana porque precisou dessa máquina, precisou desse profissional, precisou desse momento. Então, é bem isso mesmo, e é o que vai faltar, é o que vai acontecer.
né, tendo um crescimento. A gente já sabe que a Ponte tem uma área maravilhosa, um estádio que o mundo inteiro conhece, todo mundo deseja conhecer. A gente sabe que é só canalizar, ter a união de todos, que vai ficar uma Ponte Preta muito forte. Bom, esse é o técnico Gilson Kleina, Júlio. No Bandeirantes Esportivo, a gente vai ouvir mais as declarações do Gilson a respeito dessa trajetória da Macaca. Na coletiva, ele só afirmou que o Cipriano, zagueiro, vai ser titular na zaga. Acredito que ao lado do Thiago Lopes. Muitos jogadores da base, Jean Carlos, por exemplo, deve ser relacionado como titular, inclusive da lateral esquerda. Então, amanhã, 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli, a tendência é que vamos ver muitos atletas que não tiveram oportunidades, inclusive atletas da base que até pouco tempo estavam servindo a equipe sub-20, que hoje tem compromisso contra o Santos, jogo da volta pelo Campeonato Paulista da categoria. No primeiro jogo, o Santos venceu por 2-1 e a Macaca então precisa reverter essa vantagem do time da Baixada Santista. Júlio. Pois é, inclusive, né, teve um ouvinte que citou ontem, poxa, contra o Figueirense no ano passado, um jogo que não valia nada, foi muito importante para o Moisés, né? O Moisés teve um jogo muito bom, marcando 3 gols, e ali começa a reviravolta dele para ter mais oportunidades. Quem sabe amanhã contra o Coritiba, novamente para uma partida de muitas oportunidades para os jogadores aí que não estão sendo aproveitados, não apareça alguma peça que possa ser melhor aproveitada em 2022, né, colega? Exatamente, né? E naquela ocasião, Moisés estava muito questionado, né? E ele mostrou o talento, ajudou demais a Ponte. Tomara, né, Júlio? Tomara que e o Gilson tem essa capacidade. Ele tem essa visão. Vale ressaltar aqui que ele descobriu um meio de campo melhor da Ponte esse ano, né? Quando ele introduziu ali os 3 volantes. Ele descobriu o Marco Júnior, que até então não vinha sendo utilizado, e ele colocou no time e as coisas aconteceram positivamente, né? Então tem várias outras situações aí, táticas e inclusive técnicas, de que o Gilson acabou detectando. E ele tem essa experiência, ele tem essa visão, né? Ele é um treinador experiente, ele conhece de futebol. Então nós ficamos aqui nessa expectativa de que ele possa aí descobrir, pensar aí uma novidade, uma surpresa agradável, porque o mercado hoje é muito competitivo, né, Júlio? Então quando você consegue achar uma alternativa dentro do elenco, isso é fantástico. Tomara que ele consiga aí para esse jogo aí contra o Coritiba, jogo duro, difícil. Claro que não vale nada para ambos os times, mas é importante aí já para começar a vislumbrar um planejamento 2022. O Marcelo Pimentel está colocando aqui, que o lado positivo da campanha da Ponte foi que o Kleina conseguiu resgatar um mando de campo, né, no Majestoso. No segundo turno, segundo aqui o Marcelo Pimentel, os times tremeram. Aliás, falando em Majestoso, tem um longo jejum aí do Coritiba, né? Não vence a Ponte no Majestoso desde 2005. Então a Ponte jogando em casa contra o Coxa em mais de 10 jogos, sempre vencendo ou empatando, né? Mais venceu do que empatou, consegue sempre bons números. Sua expectativa para amanhã, a despedida da Macaca vai terminar o campeonato da Série B para a Ponte, CH? Eu não tenho muita expectativa não, Júlio. A Ponte vai com um time alternativo, o Coritiba já selou o seu planejamento, né? Subiu, foi de volta para a Série A, não almeja mais nada. Eu acho que, por respeito às camisas e tradição, acho que tem que ser um jogo sério, levado a sério. E eu acho que a Ponte vai levar muito a sério o jogo. Essa rapaziada que vai receber, acredito, uma oportunidade, tem que aproveitar. Mas tudo isso no campo teórico, né? A gente vai efetivamente ver na prática o que vai acontecer. É um momento de muita nebulosidade, né? A gente não sabe como será o futuro, a gente nem sabe quem vai tocar o clube, como vai tocar, qual é o planejamento, qual é a intenção, se tem dinheiro, se não tem, se vai ter um investimento forte no futebol, se não vai estar, se o treinador vai ser o Gilson ou não, quem vai ser o homem forte do futebol. Tem muitas perguntas e quase nenhuma resposta. Eu também quero colocar minha opinião, eu já falei isso ontem. Eu acho que, se for possível, até por não ter tempo hábil para poder trocar tudo, eu tentaria para o Campeonato Paulista tentar aí fazer um remanejamento para a base permanecer, inclusive o trabalho do Gilson.
para que no começo do ano seja discutido se ele vai dar andamento ou não, se dá continuidade ou não, porque começar tudo do zero agora eu acho um pouco arriscado. Como a nova diretoria, foi assim no discurso pelo menos, vai tomar pé da situação, ninguém consegue fazer uma avaliação em menos de 30 dias do que fazer e como está o clube. Isso vai demorar. E não dá para fazer a avaliação e depois tomar as atitudes. Você tem que fazer as duas coisas em conjunto. Então me parece mais razoável que seja mantida uma base no futebol, não é? Inclusive com o treinador, para dar sequência no Campeonato Paulista em fevereiro, no final de janeiro. Aí, efetivamente, as partes elas tomam a decisão para o restante da temporada. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, enfim. Eu penso exatamente desta maneira. Para o brasileiro, você ficaria com o Gilson? Não sei. Isso depende muito do que for planejado em termos financeiros para o futebol. Então, é uma resposta que eu não tenho. Se tiver estrutura, não. Eu acho que o Gilson já deu a sua contribuição e a Ponte tem que seguir outro caminho, na minha modesta opinião. Mas, de imediato, para o Campeonato Paulista, eu ficaria com ele, caso ele, evidentemente, aceite. Abraço aqui também pro ouvinte final do telefone 4232, não se identificou. Bom dia. O jogo vai ser com o portão aberto do Sub-20. O Lupe vai apurar essa informação pra gente. Não. Ainda não. Só os profissionais que estão liberados. Sub-20, por enquanto, sem público. O Luiz Vanderlei, falando da Ponte, tem que dar uma chance pro Kleina de novo. Agora é o seguinte, o Kleina fica ou não? Se for atrás de algum técnico, alguns da imprensa... Se for atrás de algum torcedor, alguns da imprensa, já não sei não. Manda aqui o Luiz Vanderlei. Tá querendo saber o futuro do Kleina, né? Os ponte-pretanos têm que respeitar só dois técnicos que têm a cara da Ponte, o Kleina e o Abel Braga. O resto são mercenários. Manda aqui o Carlos e a mensagem pelo WhatsApp. Rafael Santos, Thales, Fábio Sanches, Marcos Júnior poderiam ficar pelo menos no Paulista. O Thales merece mais chance de jogar. Quem manda aqui é o Nivaldo. A mensagem. Mais participações daqui da Ponte Preta. Júlio, estou na expectativa para vir hoje. Mais jogadores da base. Hoje não, né? De repente ele tá falando do Sub-20, né? Ou então no jogo de amanhã, alguns jogadores da base podem ter oportunidade. Júlio, pergunte ao Lupe o que acontece com o Pedrinho. Por que ele parou de ter oportunidades no time principal? É o Ed, tá perguntando aqui. O Ed, o Pedrinho, ele inclusive era um dos atletas que acabou descendo para o Sub-20 e tem se destacado. Inclusive fez um golaço, se não me engano, no último jogo da Ponte da fase anterior contra a equipe do Penapolense. Então, o Pedrinho está servindo ali a equipe do Sub-20, teve oportunidades, muitas oportunidades no começo do ano, mas acabou aí perdendo espaço na Série B do Campeonato Brasileiro. E só acrescentando um detalhe a mais, para quem quiser assistir essa partida da Ponte Preta, do time Sub-20, ela vai ser transmitida ao vivo, né, com imagens pela plataforma da Federação Paulista no YouTube. Então é só você digitar lá Federação Paulista de Futebol que você consegue ter acesso. O primeiro jogo foi transmitido também e o segundo, que será no Moisés Lucarelli, também é possível assistir. Perfeito. Bom, daqui a pouco você volta com mais da Macaca. Combinado, Lupe? Combinado, Julio. Agora são 11h56. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem o Fluminense venceu o Internacional placar de 1-0 e o São Paulo empatou com o Atlético Paranaense
0-0. Na Liga dos Campeões, destaques para as vitórias de Ajax contra Besiktas por 2-1. A Inter de Milão venceu o Shakhtar por 2-0. O Milan venceu o Atlético de Madrid, placar de 1-0. O Liverpool passou pelo Porto 2-0 e o Manchester City derrotou o PSG por 2-1. Hoje, quinta-feira, no Brasil, 7 horas tem Santos e Fortaleza e às 8 horas Ceará e Corinthians, 2 jogos com transmissão da Bandeirantes. Na Bezona tem Cruzeiro e Sampaio Corrêa, o Cruzeiro e Náutico, partida às 8 horas da noite, iniciando já a última rodada. Estamos nos despedindo da Série B de 2021. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa Montes Claros sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Chama o Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultraforte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultraforte. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar.
Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. É hora do Bugre da Band. Vamos lá com informações do Guarani, chegando o repórter Marcos Luiz. Domingo tem Guarani em campo contra a equipe do Botafogo, hein, Marquinhos? É verdade, Júlio. Novamente um abraço para você, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. O jogo de, vamos colocar assim, de despedida do Guarani dentro da competição, né, Júlio? Porque tem essa situação que ainda o Guarani pode sonhar, que é o tropeço de CSA, tropeço de CRB e tropeço de Avaí e vencer o Botafogo. Como disse o Batista ontem, naquele filme, né? À espera de um milagre. Milagres acontecem. E é com esse pensamento que o torcedor ainda trabalha no seu emocional para a partida do Guarani contra o Botafogo. Agora, a realidade a gente sabe que ela é bem diferente. O treinador perdeu 2 atletas importantes. Por exemplo, não vai poder contar com o Regis, que recebeu o 3º cartão num cartão bobo. Não vai ter o Matheus Lud, que também tomou o 3º cartão. E aí, vou exercer a minha função de repórter, fazer-lo-ei uma pergunta, Júlio Nascimento. Pois não. Posso fazer, não? Sim, com certeza. Samuel Santos, o escolhido para a entrevista coletiva hoje à tarde. Vai Samuel ou vai Pablo? Eu soltei aqui ontem o nome do Samuel. Os 3 aqui me disseram para eu ficar quieto. Que era Pablo e não se fala mais Eu falei nisso. que achava, inclusive. Dou a minha mão aqui, ó. Palmatória. Mas não sei se significa não, Marquinhos. De repente o Pablo não seria o cara da coletiva, né? Principalmente pelo... O Pablo estava em alta depois do jogo contra o Vasco, mas perdeu alguns gols contra o Goiás. Então, de repente, não falaria. Mas pode ser uma possibilidade, né? O Samuel Santos pode ser uma possibilidade, até porque o Alan Victor, quando tem entrado como titular, não tem correspondido. Então ainda tem um pouco de dúvida sobre essa titularidade. Minha dúvida nem é sobre Pablo dar conta ou não na lateral. Acho que para um time ofensivo isso pode até ser uma opção. Mas acho que o Daniel Paulista cansou de apostar fichas no Alan Victor como titular. A minha principal dúvida é essa. Quem é que ele vai montar aí no ataque? Se ele vai dar mais uma sequência para o Pablo ou então se ele vai modificar essa peça aí no sistema ofensivo. De qualquer maneira, são as possibilidades. Na escalação do Guarani para domingo, o Guarani enfrenta a equipe do Botafogo. Acredite, pode ser até despiste. Eu não tô vendo, pouco conheço o jogador, eu não posso, nesse momento, nem sugerir, nem acreditar, nem desacreditar. Fato é que o treinador, no lado direito, tem 2 problemas. Quem vai jogar no lugar do Sávio e quem vai ser o lateral direito. Ele tem que tomar, ele tem um jogador que não é titular, que é o caso do Pablo, para resolver 2 posições. Será que o Diogo volta? Acho que não. Então, pode ser que aconteça. Eu duvido um pouco. Não da informação do Marquinhos. Eu duvido um pouco que ele arrisque num jogo que ele não pode piscar. Se ele quer alguma coisa, e acredito que ele ainda trabalhe com a possibilidade, continua sonhando, ele tem que chegar lá e o time dele tem que apresentar um trabalho e os erros têm que ficar dentro do vestiário. Se ele cometer erro dentro do jogo, ele vai perder a possibilidade pequena que ele tem de colocar o time da primeira divisão. Então, foi um problema no jogo último contra o Goiás, né? Os gols perdidos, o Sávio fez muita falta, teve problema na marcação do lado direito. Ele vai ter que montar um time aí para... Eu nem sei como é que o Botafogo vai, se ele vai com força máxima, se vai poupar jogadores. Até acredito que não, né? Porque deve ser entrega de faixa, festa. Eu acho que o maior trabalho, independente das peças que ele vai escolher, é o trabalho psicológico. Porque a cacetada foi muito grande. Perder em casa para o Goiás não era algo que a torcida ela não esperava, os jogadores também não, tampouco o Daniel Paulista. Então ele vai ter... São dias de muito trabalho para ele, de um grande desafio, que é trazer todo mundo para a confiança, para a tranquilidade, para fazer um jogo bom contra o Botafogo. Não vai ser fácil. Controlar todo esse... É algo que ele não tem domínio, né? O domínio técnico, a organização, a escalação, as escolhas, isso é uma coisa. Agora, entrar dentro do cérebro de cada um dos jogadores, tem aqueles que sentem mais, aqueles que sentem menos.
Então isso é só o relacionamento, o dia a dia, a convivência, a sensibilidade do treinador para poder encontrar o caminho. Não vai ser fácil. O principal adversário não é só o Botafogo, é a parte mental do grupo. E aí, Guizorzinho, o que você espera em relação às possibilidades, né? O que pode aprontar aí o Daniel Paulista, as possibilidades na sua avaliação? Bom, olhando todo o trabalho do Daniel, desde quando chegou o Brinco de Ouro, ele muda muito pouco, né? Você vê que dificilmente, acho que uma ou duas vezes aí, ele apareceu com uma surpresa de escalação. Foi aquela do Índio também, né, Gleger? Do Índio, aquela do Todinho, né? Que o Todinho, também. Muito pouco. Muito pouco. E não muda a plataforma de forma alguma, né? É aquele jeito de jogar, claro que com estratégias diferentes, porém, a maneira de jogar é a mesma. Com os 2 homens abertos, com meia de ligação, com os 2 volantes, com um homem ali centralizado, em alguns momentos só um homem de velocidade, outros momentos com o Lucão do Break, que é uma referência, mas só de mudança de estratégia. Plataforma ele não muda. E é claro que ele tem problemas do lado direito. Ele perdeu o Sávio e perdeu o Ludic, né? O Pablo, na minha opinião... E o Regis, né? Não, eu tô falando do lado direito, né, Marquinhos? Desculpa, ali do lado direito, né? Porque no lugar do Regis é o Andrigo, né? E não se fala mais nisso. É o substituto imediato. Agora, pelo lado direito, assim, o Pablo, ele ganhou aí algumas oportunidades, principalmente jogando na segunda linha. E todas as vezes que o Pablo jogou de lateral, ele foi muito mal. Mas muito mal mesmo. Aliás, nós falávamos isso ontem sobre isso, né? E no jogo, inclusive, quando ele faz a mudança e traz o Pablo para jogar de lateral, meu Deus do céu, né? Virou um pandemônio ali do lado esquerdo de ataque do Goiás. Dadá Belmonte saiu na cara do gol umas 2 vezes ali, jogadas, triangulações, velocidade. Ele tem essa dificuldade, né? Então, por isso eu acho, e ontem eu até falava, né? Pode aparecer com o Samuel aí, por que não? Adianta o Pablo, deixa ele lá na segunda linha, né? Que lá na segunda linha, mesmo ele estando mal no jogo, ele não compromete, e põe um cara que é lateral direito. Então, eu provavelmente, viu, Júlio? Olha, eu achava que ele ia manter do mesmo jeito, tá? Alan Vitor e Pablo. Agora, o menino vem pra coletiva. Teve aquele segundo tempo ruim do Pablo jogando de lateral. Eu não sei, eu acho que podemos ter aí a presença do Samuel como lateral direito, sim. Porque aí ele só troca o Ludic pelo Samuel, né? Não mexe na estrutura, não desloca o Pablo, né? E pronto, final. Então eu acho que dá mostras de que vem um Guarani aí com o Samuel de lateral direito, o Pablo na segunda linha e o Andrigo por dentro. E tá errado, Daniel? Acho que não. Mas o Samuel não tá tendo oportunidades. Mas uma hora ele tem que ter, ou não? Ou tava fazendo o quê aí no elenco? Ou foi contratado para quê? Então ele precisa ter oportunidade. Então tá aí, não conta com o lateral direito, vai o Samuel. Acho que acerta se fizer isso. Deixa eu passar aqui pro WhatsApp para acompanhar aqui os nossos torcedores. O Daniel Paulista deveria pegar o boné e ir embora, perder a classificação para Avaí, CRB ou CSA é uma piada. O Guarani nos últimos anos não teve um elenco tão competente como esse. Olha, aí eu vou discordar aqui do Edson Lencioni, hein? Porque ele fala sobre elenco e competência. Eu acho que o Guarani, dentro do que tem de elenco, foi longe, né? A gente tem que entender primeiro que elenco é uma coisa, time é outra, né? Time titular, eu gosto do time do Guarani, do time titular, mas em termos de elenco, a gente sempre fala aqui dos problemas, né? O Guarani perde o Bidu, o Eliel entra, não é um jogador da mesma altura. Vocês sempre mencionam também do Rodrigo Andrade contra Índio. Não são jogadores da mesma característica. Quando o Bruno Silva sai, quem que é o primeiro volante do Guarani? O Bruno Sávio não está jogando, o Guarani está com problemas ofensivos novamente. Foi assim contra o Goiás. O Regis e o Andrigo talvez seja a única posição ali, né, CH, que o Guarani tenha 2 jogadores do mesmo nível. Mas geralmente, quando sai um titular, o Guarani não tem essa peça de reposição à altura. Então, assim, claro, respeitosamente aqui, discordando do nosso ouvinte Edson, mas em termos de elenco, eu acho que outros times... Inclusive o Daniel Paulista falou isso, né? Ele disse que o Goiás, que foi adversário do Guarani, na avaliação dele, Daniel Paulista, é o melhor elenco, porque sai uma peça, entra uma do mesmo nível. Posso dar um pitaco aí, Júlio? Claro, Diante claro. de uma pergunta que você me fez ontem, aliás, o ouvinte fez, Perfeito. né?
Claro. Sobre os jogadores que estarão com os contratos em vigência para a próxima temporada. Presta atenção, só para você ter ideia. Prometi fazer esse levantamento. O Vermerson, dia 28 de maio de 22. O Arthur Gazi, 30 de 11 de 22. O Caio Henrique, 30 de 11 de 24. O Diogo Matheus, 30 de abril de 22. O Lucas Cardoso, 30 de 11 de 23. O Ludic, 4 de janeiro de 24. O Matheus Souza, 10 de dezembro de 23. O Bidu, 15 de março de 23. O Renanzinho, 30 de abril de 23. E o Maxwell, 30 de 11 de 22. O resto, os contratos terminam agora no final do mês de novembro e alguns no final do mês de dezembro. Então, quer dizer, Júlio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores. E destes 10 jogadores, tirando aí o Maxwell, o resto, a rapaziada da base do Guarani, Júlio. O Maxwell assinar um contrato tão longo assim é injustificável. É aqui, ó. 30 de 11 de 22. Pô, Michel Alves, você tem que vir a público explicar isso, cara. Um contrato longo desse aí é inexplicável. Pois não, CH, queremos ouvi-lo. Sobre o que era mesmo a sua pergunta, pode repetir, por favor? Agora, eu fiquei curioso até para te ouvir sobre isso, o contrato longo do Maxwell, mas o outro ouvinte perguntou sobre elenco. É incomentável. E sobre o comentário do nosso ouvinte, não é? Eu quero dizer que não tem elenco, né? Olha o que foi feito no segundo tempo. Eu tô falando disso toda hora. No segundo tempo, para resolver o problema contra o Goiás, pôs 2 meninos. Não tem elenco. O que não estava machucado, elenco muito curto, sem grana. Isso não é desculpa, isso é constatação. E eu respeito a opinião do ouvinte. Tem muita gente chateada com a derrota contra o Goiás. E tem muita gente que acha que a culpa é do Daniel Paulista. Eu tenho que respeitar, porque ele fez muitas coisas boas, mas se enganou em muitas atitudes que ele tomou ao longo. Nós criticamos muito aqui. Então, mas jogar tudo nas costas dele, a eliminação, ou a possível eliminação, eu não acho correto, mas tem gente que acha. O torcedor conhece de futebol e a gente tem que respeitar isso. Agora, ficou complicado, né? Ficou muito complicado. E a torcida está se manifestando, né? Porque a coisa estava na mão, e estava mesmo. Estava mesmo. Se tivesse ganho o jogo, conversa era outra, né? Você vai para o Rio de Janeiro, um Botafogo de ressaca, precisando, talvez, um empate resolvia a vida do Guarani, não é? E agora, nessa situação, tem que ganhar, ainda torcer para 3, e os 3 jogam com adversários que não almejam mais nada, e a maioria, se não estou enganado, joga em casa ainda, desses 3 que estão postulando, ficou muito complicado. E a bronca do torcedor é absolutamente legítima, Júlio. Perfeito, aqui mais torcedores participando. Júlio, manda um abraço pro Betão, pro Chicão e pro Marquinhos. É o Xexé do Jardim Miriam. Alô, Xexé. Um abraço pro Betão, pro Chicão, pro Marquinhos aqui. O abraço do Xexé, que mandou a mensagem aqui. Discordo do amigo aí. Daniel fez e faz sim um bom trabalho, juntamente com a diretoria e comissão técnica. Estão de parabéns, ninguém esperava chegar onde o Bugre chegou com esse elenco. Marcelo Godoy também falando aí sobre o elenco, né? Acredito que falando aí sobre essa questão que o nosso ouvinte Edson aqui falou do elenco. E aí, Gleger, entra na roda para falar sobre esse assunto também. Eu disse no meu comentário inicial, né, que manteria o Daniel Paulista. Realmente ele fez um trabalho que merece aplausos. Por que não? Elenco curto, né, usando meninos da base. Se a gente pegar o time do Guarani hoje, né, Ludic, Bidu, né, o Renanzinho, vários jogadores, Pedro Acorce, que participaram aí, né? Titi. Tem um monte de meninos aí que o Daniel acreditou e botou na arena. E é isso mesmo, né? E o trabalho tá... o Guarani chegou a 2 rodadas. Aliás, está na última rodada brigando pelo acesso, por que não? A situação é complicada, é difícil, mas não interessa. E se acontecer? Os caras lá, a gente nunca sabe, né? Dá 3 empates e a vitória do Guarani dá, né, Júlio? Então por que não? Então eu também acho que o Daniel fez um ótimo trabalho, merece, é claro que errar, vai ter alguns erros, isso é absolutamente normal, né?
essa contratação é avalizada, inclusive, pelo Daniel Paulista, do Maxwell. Mas, poxa vida, o Maxwell estava lá no esporte, né? Jogando, oportunidade, não sei o quê. Ele jogou com o Daniel lá, né, Glegas? Me corrija se eu estiver errado, mas ele jogou com o Daniel lá, não jogou? Sim, o Daniel, exatamente. O Daniel que avalizou a contratação. Não deu certo aqui no Guarani. Né? Pô, como pode ir em outro clube? Quantas vezes nós vimos isso? Jogadores que não dão certo no clube e arrebentam no outro. Isso é absolutamente normal. Essas coisas acontecem. Às vezes não se adaptou ao jeito de jogar, não se adaptou ao elenco, né? Não se adaptou à cidade. Então, acontece ao clube, né? Ao método de trabalho. Isso acontece muito. Né? Mas, colocando numa balança aí, sem dúvida nenhuma, o Daniel fez um excelente trabalho e eu renovaria rapidamente. Rapidamente. Acerta logo, já começa o planejamento. Até aí, ó, da última partida, já começa a vislumbrar aí 2022. Quem vai sair, quem vai ficar, onde vai renovar, né? Porque o mercado, eu estava dizendo isso, é muito competitivo, mas muito competitivo. Agora, o Guarani é um time hoje que paga em dia, é um time que dá uma estrutura, né? É um time que fez um bom campeonato. Que jogador que não quer jogar no Guarani? Então, eu acho que é o momento, sim, de acertar rapidamente com o Daniel e dar sequência ao planejamento 22. Vambora, Glega, senão o homem aqui vai ter um infarto. Vambora. Valeu, Marquinhos, até a próxima. Falou, Júlio, até já. Agora são 12 horas e 18 minutos. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Renato Otranto, por muitos anos, foi correspondente da Rádio Jovem Pan. Por muito tempo trabalhou no Correio Popular. Mas foi no rádio e foi aqui na Educadora a sua grande escola no jornalismo. Renato Otranto esteve no exterior pela Educadora, cobrindo jogos de Ponte e Guarani. Pois não, um abraço aos amigos e ouvintes das antigas PRC9, Rádio Educadora e hoje Bandeirantes, a Band de Campinas, entre as mais respeitadas emissoras do Brasil. Neste novembro de 2021, em que a emissora completa 88 anos, tenho ótimas recordações de quando passei por esta verdadeira escola de radiojornalismo do país. Com orgulho, portanto, eu como aluno lembro de importantes professores que tive nesta casa entre 1976 e 1980.
E aqui neste espaço, lembro que fui levado por Oliveira Andrade e pelo diretor da época, Nasrallah Siuf, o seu Nassura. E foi a partir desta emissora, trabalhando paralelamente como repórter no jornal Correio Popular, onde permaneci por 37 anos, e fui indicado em 1978 para acompanhar a Ponte Preta com o time inesquecível de 1977, a uma excursão ao exterior à Europa e Oriente Médio, na Arábia Saudita, na época um fato bastante raro para os jornalistas do interior. No mesmo ano, 1978, jamais pode ser esquecida a cobertura do consagrado Guarani, na conquista do Campeonato Brasileiro. Anos mais tarde, acompanhei novamente a Ponte em excursão pelas Américas do Sul e Central e retornei à Arábia Saudita para acompanhar o Guarani em também jogos amistosos. Vale lembrar que da antiga Rádio Educadora, hoje Bandeirantes, passei também pela Rádio Central e depois, por 31 anos, fui repórter da Rádio Jovem Pan de São Paulo para a região metropolitana de Campinas. Ressalta-se que a profissão de jornalista permitia e ainda permite o jornalista desempenhar trabalhos paralelos para várias empresas e, por isso, eu exerci a função de repórter por algum período nos jornais da tarde, do Grupo Estadão, Folha de São Paulo e da sucursal paulista do jornal O Globo do Rio, e de emissoras de televisão, entre as quais Jovem Pan São Paulo e também da extinta TV Manchete Campinas. Meus agradecimentos, minhas homenagens e meus respeitos a esta escola do rádio jornalismo, PRC9 e Educadora, sempre Rádio Bandeirantes de Campinas, pelos 88 anos. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom, mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome, Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Acessórios 3 Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões
caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Black Friday Iga Atacado. Ofertas incríveis, preços muito mais baixos. Salsicha sadia hot dog 500 gramas 9,39. Ovos Caldana brancos bandeja com 30 11,79. Farinha de rosca Pullman 500 gramas 98 centavos. Isqueiro Big Max cartela com 12 35,98. Ofertas válidas só nesta quinta-feira 25 de novembro. Somente nas lojas abertas até às 22 horas. Confira em iga.com.br. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui a edição regional do Nossa Área. Vem aí, edição nacional, comando de Elia Júnior. Já não esquenta, hein? Alô, Montevidéu, sabadão é metal e Sergana é metal. Palmeiras, Flamengo, quem vai levar a Libertadores 2021? Abraço, gente! Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata. A marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós, a partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a Rede Bandeirantes de Rádios, unida para você na melhor informação esportiva, direto e reto a... Na ponta da linha. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mete a bola pela direita, vai aparecer Wanderson para dominar, dominou, meteu na boca do gol, dominou Borja, saiu da área, pode bater, abriu para Ferreira, olha o empate, ele bateu, gol! Gol! O Grêmio Ferreirinha! O milagre acontece na arena. 36. Alô, meu caro presidente Romildo Bolzan, seja bem-vindo, presidente, boa tarde. Boa tarde, um prazer falar contigo aí. Meu caro presidente, eu estava pensando aqui que independentemente do que venha a acontecer, e tudo pode acontecer, essa partida do Grêmio com o Flamengo e esse empate com 1 a menos, depois de estar perdendo por 2 a 0, é de ficar marcado na história, não, presidente?
Sim, foi uma coisa bonita de se ver, porque houve reação, houve indignação e também o empate nos deixou vivo nesse final de campeonato aí, de modo que a gente possa sonhar ainda com uma situação que possa nos resolver, não ficar caindo para a Série B. Então foi, vamos dizer assim, heróico e foi